Muito boa tarde a todos que nos acompanham. Hoje, na nossa entrevista, estamos recebendo aqui na Prefeitura de Araucária o promotor da Vara da Infância e da Juventude do município de Araucária, o Dr. Davi Kerber de Oliveira, de Aguiar. E nós vamos comentar sobre alguns assuntos muito importantes hoje. Primeiramente, vamos falar sobre família acolhedora, o programa Apadrinhamento e também adoção. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde a todos e todas e obrigado pelo convite. Certo, semana passada nós tivemos um probleminha, daí tivemos que refazer a live no formato de hoje. Primeiramente, o serviço de família acolhedora, para as pessoas que não sabem ainda, o que é o programa Serviço Família Acolhedora? A gente tem determinadas situações em que crianças e adolescentes estão em risco e aí eventualmente tem que ser retirado do poder familiar dos pais ou dos responsáveis legais. Nessa situação, a gente tem duas formas de acolher essas crianças e adolescentes, né? Ou através de acolhimento institucional, que é um equipamento municipal, com servidores públicos, ou através de cadastros de famílias mesmo do município, que têm interesse em doar esse tempo de cuidado provisório das crianças e adolescentes nessa específica situação, porque eles ficam durante um tempo, até a justiça decidir se vai haver a devolução para a família ou então se vão para a adoção. Nesse período, em vez de eles ficarem num acolhimento institucional, eles ficariam nessas famílias que são previamente cadastradas na assistência municipal, ou seja, feito estudos para essas famílias, Sim. Psicológico, social, para ver se elas têm condição realmente de receber crianças e adolescentes nessa situação para esse cuidado provisório. Mas não é adoção, é realmente durante esse tempo de transição entre ou recuperar a família, eventualmente para receber de novo seus filhos, ou então para verificar se não é uma situação de gestão do poder familiar. E o interessante é que quando as famílias se cadastram, a gente sabe, né? Quem é pai sabe que criança e adolescente tem custo, então... E dá trabalho, né? E dá trabalho, né? Então, o município ele prevê também uma verba de auxílio nessas situações, né? Então, toda família cadastrada, se receber uma criança, ela recebe correspondente a um salário mínimo para pagar as despesas. Se for uma criança com deficiência, um adolescente com deficiência, vira um salário mínimo e meio. E a regra é que cada família acolhedora pode ter só uma criança ou adolescente ou somente um grupo de irmãos. Não pode ter mais que isso. Então, olha só, você que está ligadão com a gente aqui, o Dr. Davi está explicando primeiramente a diferença, né, do família acolhedora, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre o sistema de adoção, né? Então, família acolhedora, conforme o Dr. Davi colocou, é um momento em que a criança não é adotada, né? Não é adotada. Pense assim, vamos pensar uma família que quer realmente apoiar a casa de acolhimento, quer apoiar as crianças e adolescentes em situação de risco e se habilitam justamente para ficar como guardiões provisórios durante esse período. Certo. Que pode variar, né? Geralmente assim, a gente tem um período de cada 3 meses tem que reavaliar as situações de acolhimento. Então é um período que dura de 3 meses a 1 ano, às vezes pode prolongar um pouco mais. Mas o fato é que é ótimo para as crianças e adolescentes, porque em vez de estar num ambiente institucional, porque por mais que seja bacana a nossa casa de acolhimento, é um ambiente de servidores públicos, né? A gente tenta dar cara de casa, mas não tem muita cara de casa. Agora, numa família mesmo, ela vai ter toda aquela coisa do final de semana, café da manhã em família, toda a noção de convivência comunitária, que muitas vezes a gente não consegue fazer por ser uma instituição de acolhimento. Mas existem alguns requisitos para que a pessoa possa participar do família acolhedora, né, doutor? Existe. Principalmente tem que ser adulto, vamos pegar os simples, né? Tem que ser adulto, né, obviamente, não ter antecedentes criminais, né, ter um perfil direcionado para isso, se estar apto a receber o estudo social, a família vai receber uma assistente social para verificar se a casa tem condições, vai ter uma avaliação psicológica também para verificar se tem condições, mas basicamente é o querer saber que cuidar de criança e adolescente dá trabalho, é óbvio, mas é bacana porque auxilia as crianças do município, os adolescentes do município que mais precisam nessa situação de risco, né? Nesse caso de família acolhedora, a pessoa precisa ter digamos assim, uma família composta para poder receber essa criança ou adolescente? Não, a pergunta é boa. Não necessariamente. Uma pessoa solteira, vamos imaginar uma pessoa solteira que tem essa disponibilidade de tempo, também pode se habilitar. Não é muito bacana. Fala família, mas pode ser uma pessoa quando a gente só. Fala família, a gente logo imagina o pai, a mãe, alguns outros filhos, né? Ou então somente o pai e a mãe, pessoas que muitas vezes não podem ter filhos, né? E que pensam nesse momento no família acolhedora como uma das opções também. Isso. Mas pessoas solteiras também podem se cadastrar para participar, né, claro, desse programa. Isso, pode sim. E o que a gente pede é que a família ou a pessoa não procure por causa do salário mínimo lá, né? Porque a gente sabe que uma criança, adolescente dá mais despesa e o objetivo não é ter lucro, nem teria com isso. E sim aquelas famílias e pessoas que têm esse espírito de auxílio mesmo, sabe? De olhar para o próximo, principalmente um público tão vulnerável e querer ajudar durante esse período provisório com a total convicção que não é caso de adoção, não é uma situação de adoção.
Inclusive, os casais que estão no Cadastro Nacional de Adoção, em regra, não podem ser família acolhedora. Essa é uma restrição também. E as pessoas que já têm uma certa idade, casais que já têm uma certa idade, podem participar? Podem sim. A questão é muito, a gente avalia, porque como vai ficar com uma criança e um adolescente, avalia a condição de cuidado mesmo, né? É claro que se for uma pessoa debilitada de saúde, um idoso, isso não precisa ser idoso, uma pessoa jovem debilitada de saúde dificilmente conseguirá, né, dar conta desses cuidados, né? Mas a idade não existe um limite. 65 limite não, 70 não. É muito da condição da pessoa realmente conseguir cuidar de uma criança e adolescente provisoriamente. E em paralelo com Família Acolhedora, existe o programa de apadrinhamento. E qual que é a diferença específica do apadrinhamento para o Família Acolhedora? Bacana, a pergunta é ótima. A gente tem situações em que então, as crianças e adolescentes estão no acolhimento institucional. A gente tem na Araucária 2 acolhimentos institucionais. Às vezes demora, eventualmente, para sair uma adoção de uma criança ou de um adolescente, principalmente em razão do perfil. Às vezes, a partir de 9, 10 anos, a gente não encontra perfil no Cadastro Nacional de Adoção, no Sistema Nacional de Adoção. Então, há um prolongamento do acolhimento, o que é ruim para a criança. É porque muitas pessoas preferem crianças mais pequenas, novas, né? Digamos em 1, 2, 3 anos. Isso. As crianças que cresceram um pouco mais já assim, entre aspas, né, as pessoas já recusam um pouco mais, né? Tem esse perfil, mas depois eu vou fazer um parênteses sobre isso que tu comentou, que é interessante. E aí, o que é esse programa de apadrinhamento? É uma situação em que, então, a pessoa não quer servir como família acolhedora, que é aquela situação de ficar com a criança o tempo todo, mas diz, olha, eu conseguiria ficar finais de semana com essa criança, eu conseguiria acompanhar ela na escola, eu conseguiria levar ela no médico ou na unidade de saúde quando ela precisar. Então, são padrinhos mesmo. Os casais fazem uma habilitação na Vara da Infância e Juventude no sentido de ter uma vivência, os períodos de convivência com essa criança e adolescente acolhido, sabendo que não se trata de adoção, sabendo que é muito mais ofertar para essa criança um espaço comunitário e familiar. Via de regra vai ser isso, pegar finais de semana, passar as férias juntos. Muitos até, como eu falei, acompanham a vida escolar, ou seja, dão um suporte. Dificilmente um padrinho é isso, né? Vai lá apadrinhar, mas não é para cuidar 100% do tempo da criança e adolescente. E nesse caso aqui, as pessoas, por exemplo, como a gente comentou, que participavam, né, ou participam do Família Acolhedora, eles podem também participar do sistema do apadrinhamento? Via de regra não, a gente bota os sistemas são diferentes, porque via de regra a família acolhedora já está com uma criança adolescente e a gente evita transformar esses programas em multiplicidades, como se fosse uma casa de acolhimento com mais crianças e adolescentes. Então a pessoa que participa de um programa não pode participar do outro? Via de regra não participa do outro. Essa é uma regra que a gente tem pré-estabelecida. E já aconteceu da pessoa fazer parte do programa, por exemplo, do apadrinhamento e querer mudar para o Família Acolhedora e mais à frente chegar até uma adoção? Já aconteceu isso? Já, a gente não teve experiência da mudança do apadrinhamento para a Família Acolhedora, mas é perfeitamente possível, né? A gente fala que é vedada a adoção no caso de família acolhedora e apadrinhamento. É claro que existem exceções legais. Exceções qual é? Crianças que já não têm realmente, já têm certificado que não tem adotante no Sistema Nacional de Adoção. Mas isso é uma exceção, nem dá para dar como exemplo. A regra é, quem está em apadrinhamento sabe que não pode adotar, quem está em família acolhedora sabe que não pode adotar. Cada um tem a sua função e se quer adotar já é o terceiro ponto da tua pauta ali, que daí a gente fala de adoção, que é outra situação. Então olha só que bacana. Então o apadrinhamento é um momento em que esse casal ou essa pessoa apadrinha essa criança de forma que a criança permanece lá na instituição. Família acolhedora é onde essa criança pode fazer parte dessa família por um período. Até a justiça decidir se essa criança vai voltar, criança ou adolescente, né, vai voltar para a família natural ou se eventualmente é um caso de adoção. E daí um degrau a mais, digamos assim, seria o sistema de adoção. Isso, daí o sistema de adoção é assim, é aqueles casais que de fato têm um interesse genuíno desde o início de falar em adoção, de ter um filho por essa via de adoção. Os requisitos, eles são simples, porque nenhum desses processos que eu estou falando tem custos, tá? Nem judiciais, nem custas de advogado, por isso não precisa de advogado. Então, na adoção, o casal vai procurar a Vara da Infância e Juventude, vai preencher um formuláriozinho dizendo que tem esse interesse, o casal ou pessoa, né? Quando eu falo casal, pense pessoa também, os três podem, né? Vai preencher um formulário dizendo a sua intenção, né? Indicando endereço, juntando comprovante de rendimento, seus documentos pessoais. Vai ter que juntar um atestado de estabilidade física e mental, para a gente ver se tem condições, e também juntar certidões de antecedentes, afinal é para cuidar de uma criança. Sim. E é o Estado que está verificando isso, né? Na sequência, eles vão passar pelo quê? Por um estudo psicológico e social, que é super simples, né? Mas tem que passar pelos dois estudos também. E por último, eles fazem um curso de adoção. Um curso de adoção basicamente vai explicar os desafios da adoção,
Uma parte do curso basicamente é a gente se ensinar o que é pai e mãe e tal. E isso é tão bacana. Eu vou te dizer o seguinte, eu acho que esse curso de adoção, na verdade, tinha que ser para tudo que é pai e mãe, né? Porque a gente chega no mundo sem saber o que é ser pai e mãe. E esse curso, pelo menos, quer direcionar isso. Verdade. Mas também colocando um pouco dos desafios da adoção, que tem seus desafios peculiares, mas também confesso que também não são desafios que pai e mãe não passam todos os dias. Esse curso de adoção que a pessoa faz antes de adotar uma criança, ele demora quanto tempo, mais ou menos? Pois é, o curso de adoção aqui de Araucária, infelizmente eu não vou saber a duração exata, mas eu acredito que é 12 meses, 10 encontros ou mais que isso. Sendo que depois disso... São 10 encontros, um por mês, é isso? Eu acho que, aí eu não consigo, eu não conheço o programa, assim. É mais ou menos isso. É até bom dia de chamar o Marcelo aqui da Reencontro, porque a Araucária hoje tem um curso de adoção, antes a gente tinha que ir atrás de outros cursos. Legal. Nesse curso, então, vai ter essa parte que vai ensinar tudo isso, mas o que é mais interessante é que o Araucária hoje tem um curso de pós-adoção. Ou seja, no pós-adoção também funciona um grupo de apoio, né, que fica ali para conversar com os pais, aquela roda de conversa de desafios, porque ser pai e mãe é desafio, né? Sim. E a adoção traz um desafio que é um pouco diferente, né, que daí é importante ter essa troca de ideias, né? Olha só, nós temos também, você que está ligado com a gente agora, estamos conversando com o Dr. Davi Kerber de Aguiar sobre os programas de adoção, apadrinhamento e família acolhedora. E se você se interessou por alguns desses assuntos, nós vamos passar para você alguns telefones também de contato para você poder ter mais informações, né, doutor Davi? Isso aí, certeza. O família acolhedora, por exemplo, qual que é o telefone que a pessoa pode ligar para ter mais informações? Então aqui, o código de todos é 41 3901 5374. E o programa de apadrinhamento? 3905 6041 ou 3901 5373. Algum desses programas aqui, o acolhedor, o apadrinhamento, tem o WhatsApp, parece que de apadrinhamento, né? Tem um WhatsApp, sim. Do apadrinhamento é o 999 27 31 64. Certo. E para quem quiser dar aquele degrau mais longe, né, no termos de adoção? Então é na Vara da Infância e Juventude, o 3358 4395. Muito interessante. Lembrando que nós temos, parece que, alguma pergunta ali, Tatiane, por gentileza? Temos uma pergunta aqui para o senhor. Olha só, foi a Michele que mandou essa pergunta aqui. Eu acho que o senhor até já respondeu essa pergunta, mas eu vou fazer novamente. O processo de adoção tem custas judiciais? E se é preciso... contactar um advogado? Não, isso aqui é a parte interessante. Não tem nem custas judiciais e nem que tem que contratar advogado. É tudo direto na Vara da Infância e Juventude. E a documentação, como eu falei, é muito simples, né? Eu acho que o ideal é assim, a pessoa sair sabendo que é só procurar a Vara da Infância, nesse telefone 3358-4395, lá vai vir um formuláriozinho que já preenche, tira até as dúvidas de documentação e as etapas. Mas o processo em si é muito simples, sabe? Não é um processo difícil. O que se avalia com mais certeza dentro dessa ideia de verificar os casais ou a pessoa é realmente assim, o que fundamentou querer ser pai e mãe adotivo. A gente fala que tem que ser um interesse genuíno de querer ter um filho. Não pode ser para suprir um divórcio, suprir uma perda que teve próxima ou qualquer outro motivo que não seja aquele genuíno de ser pai ou mãe. Então o estudo mais passa por isso, para ver se a pessoa tem idoneidade. A gente sabe que as pessoas que procuram a Vara da Infância têm, é só uma questão de certificar em documentação. E esses estudos que verificam essa motivação de o porquê que chegar à adoção através de uma adoção, né? De ser pai e mãe através de uma adoção. Desculpa. Certo. O senhor tinha dito para mim que ia até fazer um comentário à parte sobre o apadrinhamento ali das crianças que cresceram um pouco, passaram dos 8, 9 anos e que muitas vezes, né, perdem a oportunidade de serem adotados ou apadrinhados referente à idade de que já são adolescentes. Então, tu sabe que a gente tem uma coisa chamada adoção tardia. O que é adoção tardia? A gente usa, né, tem outros conceitos disso, mas a gente vai usar o conceito que a gente usa na Vara da Infância, na promotoria, que é a ideia daquelas crianças e adolescentes que a gente não consegue casais no Sistema Nacional de Adoção. A gente, nesses casos, a gente fomenta vários outros tipos de programas para tentar fazer que a adoção aconteça. A gente tem a Araucária, não está acontecendo agora, está acontecendo pelo meio virtual, mas antes acontecia presencial, que era uma festa. Como é que era essa festa? As crianças e adolescentes nessa condição de não adotáveis, entre aspas, no Sistema Nacional de Adoção, a gente promovia encontros com os casais que aceitavam mudar o perfil.
O casal botou o perfil de 7 anos, ele aceita talvez mudar para 9. A gente convidaria esses casais juntos e faz um evento para as crianças se conhecerem e eles se conhecerem sem compromisso nenhum. E é impressionante a receptividade que se tem, sabe? Porque daí os casais começam a ver assim que, vamos lá, criança e adolescente, vamos ser honestos, tudo criança e adolescente pouco importa a idade, né? Sim. E aí começa a ver a inteligência das coisas. Quem teve filho bebê sabe o trabalhão que dá filho bebê. Bastante. Não, vou ser honesto, tem gente que não tem condição de cuidar de um bebê pelo trabalho que ele dá, que é muito diferenciado. Mas teria muita facilidade de ter um filho a partir dos 7 anos de idade. Brincadeiras à parte, né? Assim, até isso a adoção permite, você conseguir fazer o teu perfil também de ser pai melhor para essa criança, adolescente, escolhendo melhor o perfil. Mas a ideia que a gente sempre fomenta é esse processo de reflexão. Ser pai, ser mãe, não importa a idade. Até pelo contrário, os relatos que a gente tem, por exemplo, de casais que adotam crianças, vamos lá, de 8 anos, eles falam para nós, não uma vez só, que eles vivem os mesmos momentos dessas crianças de 8 anos, sempre, toda vez. Exemplo, muitas vezes elas sofreram tantas coisas ruins na família, que elas estavam de natural, que elas nunca tiveram uma festa de aniversário. E vão ter o primeiro aniversário com um casal que é adotante. Vão ter a primeira vez que anda de bicicleta, a primeira ida na praia, vai ter tantos primeiros momentos, independente da idade, que isso já justifica ou até pensar em mudar num perfil. E quebrar um pouco desse preconceito, porque é um pré-conceito das coisas. Não, ser pai significa ser pai do início até o fim? Claro que não. Ser pai é um gesto de mãe, né? Quando eu falo pai e mãe, né? E mais mãe até, porque hoje em dia os pais até brincam. Estou numa hora de família, a gente até tem que ser debate de um outro encontro, né? As mães estão sempre de parabéns e nós pais temos que participar mais, né? Mas ser pai e mãe é isso, é querer cuidar de alguém com esse amor incondicional e pouco importando a idade, né? Sem essa definição. Aí eu acho que começa realmente a se mostrar que o coração está aberto para o amor e não para critérios, né? De cor, raça, idade, tamanho. E pai e mãe não é isso. E se a gente pensar, né? O filho natural a gente não escolhe também. Verdade. Não escolhe o tamanho que vai vir, o jeito que vai vir. Né? A gente tem uma ideia do que virá, né? Mas a adoção também é um pouco isso, sabe? Eu acho que as duas formas chegam no mesmo lugar. Tem que chegar no coração. Seja a adoção biológica, seja a criação biológica, seja a adoção adotiva, ela chega no mesmo lugar. Por isso a idade, na minha opinião, pouco tem que importar, mas obviamente nem respeita o perfil dos casais. Eles podem escolher isso. Como o senhor colocou, ser pai, ser mãe, é sobretudo ter um grandioso ato de heroísmo. É saber que todos os dias você pode enfrentar dificuldades, mas passar por elas tendo a certeza de que tem alguém que depende de você e que você pode melhorar todos os dias. Acho que o fato de ser pai e ser mãe, como o senhor colocou, a intenção de ajudar uma criança, independente da idade, você está fazendo um ato assim de caridade, não digo de caridade somente, mas um ato muito grandioso de poder estender a mão. Lembrando que muitos casais aí da terceira idade, que a gente sabe de histórias, são exatamente muitas vezes os filhos adotivos que terminam de criar esses pais lá no final da vida e que ajudam esse pai e essa mãe lá na terceira idade. Então a gente tem que pensar muito nisso. Existem muitos casais que não podem terem filhos, então pense nessa possibilidade, vale a pena. Visite uma casa de acolhimento, nós passamos os telefones aqui, saiba um pouco mais sobre esses programas, tenho certeza que você vai tocar o seu coração e você possivelmente vai fazer um apadrinhamento, ou possivelmente uma família acolhedora ou até mesmo uma adoção de uma criança que está lá esperando para ter uma família. Dr. Davi, queria agradecer muito o senhor por ter vindo aqui e comentado, explanado sobre essas questões com a gente, ter explicado melhor esses programas, que eu acho que são muito importantes, para que todas as pessoas também saibam um pouco mais de cada um deles. Não, legal, eu que agradeço aí e reflitam. Ser pai e ser mãe é uma coisa bem bacana. E tem que ser um sentimento de coração, do desejo de ser pai e mãe, né? E fica essa sementinha plantada aí para o pessoal aqui de Araucária. Que diga de passagem, estou aqui há 5 anos e é um município que eu noto que abraça muitas causas da infância e juventude, né? Então fica mais essa aí para a gente abraçar, que a gente tem muitas crianças e adolescentes lá na casa de acolhimento que estão com essa necessidade, tanto de apadrinhamento, eventualmente sair do acolhimento institucional e ir para um acolhimento familiar, e aqueles que têm já o desejo plantado no seu coração de ser pai e mãe, pensar que essa é uma via possível e bem bacana também. A você que nos acompanhou até agora, muito obrigado também pela audiência. Desejo a todos uma ótima tarde. Nos encontramos na nossa próxima live, que será feita com o diretor de finanças aqui da Prefeitura de Araucária, que é o Fabrício, e a gente vai falar na próxima live sobre o IPTU. Muito obrigado, tenham todos uma ótima tarde. Até lá.